Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Romanos 9, de 1 a 5. Acharam? Vamos orar? Pai bendito, Deus amado, mais uma vez neste culto ao Senhor, tomamos a Tua palavra em nossas mãos e leremos mais uma porção da mesma, com o fim, ó Deus, de sermos instruídos pelo Senhor, lavados, transformados pelo Senhor, o Espírito, segundo esta palavra. Ao mesmo tempo desejando também, ó Deus, que por boa fé, aqueles que aqui estão, ou quem sabe ouvirão esta mensagem em outro tempo, também, ó Deus, sejam salvos, como nós fomos outrora. Ajuda-nos, pois, nisso, mas que acima de tudo, ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado. Ilumina-nos, portanto, ó Deus, e dá-me a graça de ser fiel na transmissão da Tua palavra, como assim o Senhor requer dos Teus despenseiros. Isso tudo rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Amém. Meu irmão, eu acredito que você já deve ter passado pela experiência de sentir-se triste, não é? E as razões pelas quais pode ter acontecido são variadas, não é? Tem gente que fica triste porque recebe o diagnóstico de uma determinada doença, tem gente que fica triste porque vai se mudar de um determinado local para outro, tem gente que fica triste porque perdeu o seu emprego, tem gente que fica triste porque não tirou uma boa nota na prova, tem gente que fica triste por conta de um ente querido. Então, neste mundo caído, é certo que você não vai ter falta de motivos para ficar triste. Mas se por um lado nós temos esta grande, gama de possibilidades, por outro nós precisamos questionar se de fato as razões pelas quais temos ficado tristes são razões bíblicas, orientadas pelo Senhor. Por exemplo, há quanto tempo você não fica triste por conta do seu próprio pecado? Nós acabamos de ter no culto um momento de confissão de pecados, onde diante da instrução bíblica, com o apelo do liturgo, você é conduzido a refletir sobre a grandeza de Deus e sobre a sua pequenez e pecaminosidade. Mas a gente não vê lágrimas. Talvez alguém diga assim: pastor, eu estou chorando por dentro. Eu não duvido. Há quanto tempo você tem chorado por isso? Há quanto tempo o seu coração tem sido tomado de tristeza, não porque você perdeu uma coisa que você queria muito, materialmente falando, mas por uma razão espiritual? Há quanto tempo? Isso é tão sério que o Senhor Jesus Cristo, escrevendo o Sermão do Monte, falando na verdade, escrito por Mateus, diz: bem-aventurados os que choram. E ali o choro se dá exatamente pela consciência de pecado diante de um Deus Santo. Então o grande fato, irmãos, à luz da Escritura, é que nós temos muitas razões para chorar nesse mundo caído, mas qual delas é verdadeiramente amparada pela Escritura? Tomando isso em consideração e à luz da epístola que Paulo escreve aos Romanos, é necessário que a gente considere que esta porção, o apóstolo Paulo revela
não somente a tristeza profunda do seu coração, mas até um desejo que ele tinha, com o fim de sanar isto, que não era possível. Mas ele expressa isso. E certamente todos nós, quando lemos essa passagem, deveríamos ter a mesma postura do apóstolo Paulo, porque não foi primeiramente dele. Nós já vimos em outros irmãos da Escritura Sagrada, mas deveria ser nossa também. E parece que nos últimos dias não tem sido assim. Olhar para esse texto é contemplar algumas coisas que são importantíssimas até que a gente chegue nesse ponto. E eu queria que você observasse comigo algumas coisas à luz da Epístola aos Romanos. No capítulo 1, o apóstolo Paulo fala do Evangelho, descreve-o, aponta seus desejos de pregar, que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, logo em seguida, ele vai mostrar qual é a condição comum da humanidade. Caídos, completamente depravados e incapacitados de fazer qualquer bem espiritual, quer seja para si mesmo ou para o outro, mortos em delitos e pecados. Mas ao mesmo tempo que isso se dá, o apóstolo Paulo também mostra a solução disso, que está exatamente no poderoso Evangelho do Senhor Deus. Ele que se manifesta, salva pecadores, justifica pecadores, e não somente os salva e os abandona, não é isso que ele faz, mas salva e acompanha. E aí você tem a presença gloriosa do Espírito de Deus na caminhada cristã, a tal ponto de que quando chegamos no capítulo 8, que é exatamente o capítulo que antecede a porção que nós lemos, nós temos um apóstolo que está convicto de que nada haveria de separar os eleitos de Deus do Senhor. Que bênção, não é? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele tem essa consciência. Mas, junto dessa consciência, vem uma outra realidade que está diante dos olhos do apóstolo, que é exatamente a rejeição dos judeus ao Senhor. Então, se por um lado ele está efusivamente alegre pela convicção da salvação, por outro ele olha e vê a triste condição dos seus irmãos. Rejeitaram o Evangelho. Isso é tão sério que João, o evangelista, registra isso. Por favor, abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e veja o que é dito a partir do verso número 11. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus, o quê? Não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. É com esta realidade que o apóstolo Paulo está lidando. E aí, o que é que ele faz? Como é que ele vai dosar isto? A alegria profunda de estar no Senhor e a tristeza de ver esses irmãos. Certamente que, diante disso, alguns poderiam pensar, e Paulo vai trabalhar isto nesta porção, que o Evangelho falhou, não deu certo, e a prova é que pessoas rejeitaram. Isso você vai ver no verso número 6, por favor acompanhe capítulo 9, verso 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, falhou. Então o problema aí não seria do homem que rejeitou, mas de Deus. E Paulo disse, não é assim não. Então nesta porção do capítulo 9, até o capítulo 11, verso de número 32, o apóstolo Paulo vai trabalhar esta verdade, que diz respeito à rejeição dos judeus. O que é que eu devo fazer? Como que eu devo entender isto? Então essa porção do verso número 1 até o verso 5, é a introdução a esta grande sessão. E Paulo introduz isso, exatamente revelando qual era a condição do seu coração diante de Deus e diante dos seus leitores, no que diz respeito à condição dos judeus.
Assim sendo, irmãos, nós vamos considerar nesta noite que todo eleito de Deus, todo aquele que foi regenerado, deve sentir sincera tristeza quando alguém rejeita o Evangelho. Todo eleito de Deus, todo cristão, deve sentir sincera tristeza quando alguém rejeita o Evangelho. E como é que Paulo faz isso? Primeiramente, ele mostra que essa tristeza, por favor, veja comigo, o verso número 1, ela é testemunhada pelo Senhor. Irmãos, preste bem atenção aqui. Você já lidou com alguém que ilude o outro com relação aos seus reais sentimentos? Então tem gente que diz que está alegre, estando triste. Tem gente que diz que está triste, mas está sorrindo por dentro. Tem outros que dizem que estão cheios de esperança, mas estão completamente desprovidos desta. Então a gente, infelizmente, como pecador, tem essa capacidade triste de burlar os nossos sentimentos. Mas tem uma pessoa, um ser, do qual nós não podemos nos esconder, e que nos escrutina e que avalia a sinceridade do que somos, do que pensamos, do que desejamos, do que fazemos. E é a este que Paulo chama neste momento, para que de fato ele fosse avaliado, não por outro homem que não pode ver o coração, mas pelo próprio Deus, a fim de que ele avaliasse a condição do mais íntimo do seu ser, para saber se aquele sentimento que ele diz ter e demonstrar é verdadeiro. Note bem, irmãos, que o apóstolo Paulo faz uso da palavra consciência aqui, e a gente precisa entendê-la à luz da epístola aos Romanos. Ele diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria o quê? Consciência. Então, quando você pensa consciência, a mesma palavrinha, por favor, vá para o capítulo 2 de Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo falando que é possível que a nossa consciência esteja variando de um lado para o outro, no erro. Tá? Romanos capítulo 2, por favor, verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, mesma palavrinha que está lá, e os pensamentos mutuamente acusando-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu quê? Então Paulo não está aqui desprovido de um pano de fundo. A sinceridade do que ele está demonstrando aqui está sendo escrutinada pelo Senhor. E isso é muito importante. Isso é extremamente necessário. Então vamos pensar aqui. Alguns exemplos. Primeiro, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, ele teve uma conversa com o discípulo que o negou 3 vezes. Quem foi? E aí ele disse: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí eles: apacenta os meus. Aí ele perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Aí ele perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro agora? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Você viu o que ele disse? O Senhor tem capacidade de avaliar o mais íntimo do meu ser e saber se de fato eu te amo. Então,
quando Paulo está chamando a Cristo, que é a própria verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele está chamando o Espírito, que ele mesmo já falou, que o Espírito é que intercede por ele, que sonda as profundezas do coração e da mente do Senhor e do homem. Então, quando ele chama a Cristo, a verdade, chama o Espírito, está dizendo: eu quero que Deus me avalie e veja a veracidade do meu sentimento. De fato, eu amo essas pessoas. E aqui eu, lendo certa vez um livro chamado Evangelização Teocêntrica, excelente esse livro, por sinal, depois você pode ler, antigo, mas muito bom. Ele falando desta disposição amorosa, sincera, que nós precisamos ter como evangelistas. Pessoas que amam o outro e desejam vê-los salvos. Então a primeira coisa que você tem que fazer, à luz do que o apóstolo Paulo está dizendo, é: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe se verdadeiramente eu amo ao Senhor e amo ao próximo. É interessante, né, meus irmãos, que quando a gente olha para esse texto, esse verso, Paulo não tem qualquer receio de se desnudar diante do Senhor, para que o próprio Deus afira a condição do seu coração. E tristemente, muitas vezes, nós fazemos diferente disso. Achamos que Deus não nos conhece. Achamos que Deus não sabe os motivos do nosso ser. Que Ele não conhece as nossas estratégias. Que Ele não sabe nossos pensamentos. Mas Ele sabe. E Paulo está aferindo o seu próprio ser a partir desse padrão. Deus onisciente. A segunda coisa que esse texto nos mostra, que revela exatamente essa disposição que nós devemos ter para alcançar o outro, essa tristeza, se ela é verídica mesmo, é estar preparado para abrir mão daquilo que nos é mais caro. Veja comigo, verso de número 2 e 3, ele diz assim, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Uma tristeza enorme. Aí, para resolver isso, olha a proposta que o apóstolo Paulo faz para resolver isso, tá? Preste bem atenção. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, aqui é maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo o quê? A carne. Irmãos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? É muito claro, né? Eu estou disposto a abrir mão do meu próprio relacionamento com Deus para ver alguém salvo. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma criança que estava internada, num estado muito delicado. E ao chegar lá, né, eu vi um pai e uma mãe aflita. E aí a palavra desses pais foi a seguinte: pastor, olha, a dor dele é tão grande que eu estou disposto, se eu pudesse, eu ficava no lugar dele e ele saia daí curado. Já passou por isso? Você vê o sofrimento de alguém a tal ponto que você quer se colocar no sofrimento dele. Olha que coisa, não é uma prova de amor? Mas não é tão grande a querer trocar o inferno pelo céu, ou o céu pelo inferno. Você estaria disposto a fazer isso? Você estaria? Dizer assim, olha, eu sou salvo, tenho convicção disso, essa convicção que o apóstolo Paulo expressou, nada nos separará do amor de Cristo, quem nos condenará? Veja, ele está considerando essa possibilidade, porque não seria real isso, né? Mas eu estaria disposto a isso. E veja que isso aqui não são palavras lançadas ao vento, porque o próprio Deus já está aferindo a sua consciência. Então é uma expressão verdadeira. Eu queria estar apartado de Cristo para salvar vocês. Irmãos, olha, nós não abrimos mão nem da sessão da tarde para evangelizar alguém. Imagine da salvação para ver alguém salvo. Nós não abrimos mão de um almoço. Nós não abrimos mão de uma viagem.
Nós não abrimos mão de um privilégio ou outro. Porque primeiro eu. Isso só mostra o nosso egoísmo. E a nossa falta de compreensão sobre a importância de ver pessoas salvas para a glória do Senhor. Mesmo que isso implicasse possibilidade na perda da minha própria salvação. Eu, quando pensava nesse texto, eu fiquei, meu Deus. A gente vai num ofício fúnebre, aí o choro muitas vezes é enorme, não é? Natural. Até Jesus chorou diante de um morto. Mas eu nunca ouvi dizendo assim, alguém dizendo, ô Senhor, ele morreu sem salvação. Se fosse eu. Por quê? Porque no fundo, o nosso desejo de ver alguém salvo não é tão sincero. E a prova disto é que eu estou muitas vezes mais preocupado com o meu bem-estar do que com o do outro. Mas de onde Paulo tirou esta ideia? Quem fez isso por mim? Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2, verso 5. Você sabe quem espelhou, ou a quem o apóstolo Paulo se espelhou, em quem ele se espelhou? Neste aqui, que de fato sabe o que é renunciar para salvar. E que todos nós deveríamos imitar. Olha só. Tende em vós, Filipenses 2,5, o mesmo sentimento. Ó, que sentimento foi? De compaixão. Que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, olha para isso. Aqui está o nosso problema, ó. Esvaziou-se. Enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, nunca teremos esse sentimento. Porque sempre pensaremos primeiramente em nós. Mas olha o que Cristo fez. Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens. Isso é uma baixa condição. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, estado de humilhação. Ele se humilhou para me salvar. Isso que Paulo está dizendo. Então Paulo não inventou, ele está olhando para o padrão perfeito, porque aquilo que o meu Redentor fez por mim, eu devo estar preparado para fazer pelo outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então a tristeza do apóstolo Paulo era sincera, sua consciência estava limpa, tranquila diante de Deus, porque Deus estava perscrutando, e ele estava pronto a renunciar à coisa mais importante da sua vida, sua salvação, para ver pessoas salvas. Pergunta que eu faço para você é: você está pronto a isso? Está pronto para isso? Hoje pela manhã um irmão fez uma pergunta, a gente estava falando sobre eleição, e ele considerou a seguinte questão, né? Pastor, mas se a gente tem convicção da eleição, será que isso não foram essas palavras, mas a ideia foi essa: não arrefeceria o nosso zelo, nosso fervor evangelístico? E de fato essa objeção existe. Muitos abraçam isso, mas não é a verdade. Porque quando eu tenho consciência de que eu fui um eleito, mais eu me devoto a evangelizar. Porque esse é um projeto cujo final é certo e é vitorioso. Porque os eleitos ouvirão o evangelho e responderão com arrependimento e fé.
chamada eficaz, irresistível, é a graça. Mas mesmo sabendo disso, o apóstolo Paulo não deixou de ter ardente desejo, a ponto de negar o que era mais caro para salvar alguém. O que será que nós vamos ter que abrir mão para salvar pessoas? Você não é o Salvador, mas Deus escolheu-lhe como instrumento de Deus para isto. Mas há uma terceira coisa aqui, irmãos, que leva o apóstolo Paulo a ficar triste. Sua consciência ferida diante do Senhor, esse seu desejo sincero, a ponto de abrir mão da sua própria salvação. Mas a terceira coisa que deixa triste esse apóstolo é a rejeição à graça de Deus. Minha mãe disse que eu tinha muita dificuldade para comer. E parece que José herdou isso, né? Sinara diz. E é interessante que ela sempre foi muito zelosa na preparação das nossas comidas. A família, né? Mas sabe aquele menino que quando vê a comida faz bico? Não quero. Não gosto disso, não gosto daquilo. Assim não, assado não, é frito, é cozido. Sempre tem uma desculpa para não comer. Mas aquela manifestação do amor da mãe preparar a comida, aquela graça que Deus nos dá através dos nossos pais, com essa postura que eu tinha, era de rejeição. O melhor ela preparou, botou ali, eu disse, não quero. Finalmente tinha que comer forçado, mas tinha que comer. Querendo ou não. Agora coloque isso na escala do Evangelho. E veja a tristeza do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, tudo que tinha de melhor, Deus deu a esta nação. E aqui nós lemos em João capítulo 1, veio para os seus e os seus o quê? Rejeitaram. Então Paulo olha com tristeza por ver que esse povo recebeu o melhor e rejeitou. E o que foi esse melhor? Primeiro, veja comigo aí, por favor, Romanos 9, comigo agora, acompanhe, verso 4. Primeiro, a origem, eles são o quê? Israelita, povo do Senhor. Primeira coisa, povo do Senhor, vocês são povo de Deus. Podia ser qualquer outro, mas Deus fez de vocês povo. Primeira bênção. Segunda bênção, pertence-lhe a adoção. Paulo já falou, escrevendo aos Romanos, que a adoção é um grande privilégio, né? Romanos capítulo 8, ele dizendo que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Já pensou, você ser filho de Deus, outra bênção, a adoção. Além disso, eles receberam também a glória. E aqui lembre como Deus se manifestou para esse povo. A glória de Deus manifesta quando a lei foi concedida. A glória de Deus manifesta quando o tabernáculo foi erguido, quando o templo fixo foi também construído e inaugurado. A glória de Deus inundava o templo. Esse povo viu isto, desprezou. Não somente isso, as alianças, irmãos, pacto das obras, pacto da redenção, pacto da lei. Fez pacto com Adão, com Noé, com Abraão, com Davi, com Salomão, finalmente em Cristo, todas as alianças com este povo. Cada aliança feita no desenvolvimento do pacto, restabelecendo o que foi dito anteriormente, ampliando a visão das bênçãos futuras, e esse povo rejeitou isso. E não para por aí, olha a outra bênção que ele dá. Eles receberam a legislação, a lei. A lei é tão maravilhosa que Deus diz assim, se vocês cumprirem, as outras nações, Deuteronômio 4 vai dizer isso, vão olhar para você e dizer, que povo é esse, que Deus é esse, que tem leis tão justas e santas, a melhor e mais perfeita lei, Deus deu a esse povo. E o que foi que eles fizeram? Rejeitaram. E como se isso não bastasse, o que é dito aí mais, vocês receberam o culto.
Que povo tinha um culto tão belo, tão teocêntrico e tão cristocêntrico, apontando para o Cordeiro que viria, trazendo paz para o povo por meio da pacificação que há em Cristo Jesus, aquele que viria. Eles tiveram isto. Paulo fala mais, as promessas. Irmãos, quantas promessas Deus fez, desde Gênesis 3,15, da mulher vai nascer, aquele que esmagará a cabeça da serpente, será picado no calcanhar, ferido, promessa da redenção. Tudo isso Deus deu a esse povo, os patriarcas, mas o mais importante veio deste povo, está aí no verso número 5, e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Então ele está falando aqui, o Messias prometido, tá? Ele está falando aqui da perfeita humanidade e divindade de Cristo, da soberania do Senhor, que é sobre todos, Deus bendito. E aí ele termina com a glorificação, falando da eternidade de Deus. Amém, é verdade o que eu estou dizendo sobre Cristo. Esse povo recebeu tudo, e fez o quê? Você não ficaria triste, não? Eu fico imaginando o coração da minha mãe, quando ela preparou a comida, a manhã todinha preparando comida, temperando, experimenta e tal. Aí quando bota na mesa, quero não. Agora pense Deus. Preparou tudo e o povo fez o quê? Não quero. Então quando Paulo vê isso, o apóstolo, ele diz assim, meu Deus do céu, isso é triste. É a tristeza de alguém que está vendo o outro receber as coisas mais preciosas e refugando, rejeitando. Interessante, mas triste, é que hoje essas bênçãos estão aqui disponibilizadas. Tem gente aqui que foi criado na igreja desde pequeno, não é? Desde pequeno. Se brincar, a mãe trouxe na barriga. Desde a barriga ouvia os hinos, ouvia as orações. E aí quando fica grande, quero. Não quero. Qual é o seu sentimento quando você vê alguém rejeitar o Evangelho? Você ri? Você não sente nada? Insensível? Sabe o que Paulo sentia? Irmãos, eu tenho uma grande tristeza. Grande aqui é a palavra mega, para hiperbolizar a grandeza dessa dor. É incessante, não para, é uma dor que não para, é grande, é profunda, é uma angústia na alma. Quando eu olho para esse povo, com tudo que eles receberam, que eles rejeitam. Por essas coisas, nós deveríamos nos entristecer. E aí, irmãos, o nosso zelo evangelístico seria outro. Muito diferente. Talvez a gente dormisse menos. Andasse mais. Estudasse mais. Orasse mais. Mas não é isso. Tristeza porque pessoas rejeitam o Evangelho. Eu queria que você, à luz disso, contemplasse algumas coisas comigo que você precisa fazer. Primeiro,
Saiba que Deus é que sonda a sua verdadeira religião, tá? É Ele que lê os motivos do seu coração. Então não adianta você estar sentadinho aqui, todo vestidinho, porque Deus que sonda os corações, sabe o que passa na sua mente. Se você está aqui agora ou se você está lá no pleito eleitoral, se quem ganhou foi quem, se seu vereador foi eleito, se seu time ganhou, se vai ver Naruto, se vai ver o que depois. O que é que você acha que Deus não sabe disso? Se a sua religiosidade é vã? O fato do apóstolo Paulo ter chamado Deus aqui para avaliar a sua consciência é para ferir seus verdadeiros motivos religiosos. Sinceridade disso. E eu queria que você levasse isso para casa também. Dizesse: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não me deixe desviar para o caminho que é terreno, mas é o celeste. Avalie isso. Chame a Deus como testemunha. O Espírito te conhece. E veja, se você está aqui pro forma, ou se de fato você está integralmente diante do Senhor. Paulo, nesse aspecto, diz: o Senhor Deus testemunha comigo, e a minha própria o quê? Consciência. Tem uma expressão que eu ouvia meu pai dizer, né, falecido. Ele dizia: a gente fazia geralmente alguma coisa errada, ele dizia: põe a mão na consciência. Já ouviu essa expressão? Põe a mão na consciência. Pois eu quero lhe dizer: põe a sua mão na consciência e veja que religiosidade é a sua. Você está enganando a quem? Você quer enganar quem? Agora, por outro lado, se esta avaliação for verdadeira, bendiga ao Senhor por buscar em Cristo Jesus a consciência limpa que nós podemos ter tão somente por causa dele. Como foi Pedro, lembra que eu disse a vocês? Chega um momento que Pedro disse: Senhor, eu não tenho como iludir. Então baixa as suas armas, coloca-se diante do Senhor com sinceridade e diz: Senhor, avalie minha consciência. Não se esconda de Deus. Você não vai conseguir. Segunda coisa que eu queria que você pensasse: diante de Deus, verdadeiramente, você fica triste quando vê que alguém que você ama não é salvo? Quanto você tem chorado por isso? O quanto você está disposto a abrir mão para isso? A gente tem recebido no conselho muitos candidatos ao sagrado ministério. Graças a Deus por isso. Eu creio que isso é prova de oração, resposta. Mas uma pergunta: se você for aparecer lá, se eu estiver lá, eu vou lhe fazer a pergunta, se Deus me permitir. E aos que estão, vou fazer de novo. O quanto você está disposto a abrir mão para ver pessoas salvas? Porque se nós não estivermos dispostos disso, como é que a gente quer pastorear o povo de Deus? Como é que você quer fazer isso? Que loucura é essa? Esse homem era apóstolo aos gentios. Ele poderia muito bem dizer assim: meu ministério é só com os gentios, não é com os judeus. Mas ele está olhando e vendo que outros, que não era o alvo do seu ministério, o alvo primário, estavam perdidos. E ele não disse: deixa para lá. Deu com o ombro. Ele tinha uma sincera disposição de ver pessoas salvas. Um pastor precisa desejar ardentemente a salvação das pessoas. E isso deve ser refletido na vida dos membros da igreja. Porque todos devemos imitar a Jesus Cristo, que sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo.
para nos salvar, sendo obediente até a morte. E morte de quê? Você tem essa disposição? Então, vamos começar na prática agora. Na sua casa, seu filho é salvo? Não. Quanto você tem orado? O quanto você tem chorado? O que você está disposto a abrir mão ou disposta para ver seu filho salvo? Do seu trabalho, do tempo que você passa, 300 horas trabalhando e nenhuma com seu filho evangelizando. Depois a gente falar de amor. Ah, pastor, mas eu tenho que pagar minhas contas. Amém, todo mundo tem que pagar. Pois faça menos conta. Faça menos conta. Porque aí você não vai ter que correr muito para pagar muito. Resolvido. Então a gente precisa parar para pensar nisso, irmãos, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Fui eu que disse isso? Fui eu que disse isso? Estou repetindo o que o meu Senhor e o seu Senhor disse. Não adianta. Então pense bem nisso. Você tem tristeza profunda que lhe move a abrir mão de coisas para ver pessoas salvas? Mas você quer continuar correndo atrás do vento? Vai correr, mas não vai pegar nunca, porque não se ensaca vento. Corrida vã. Então pense nisso. Terceira coisa. Você viu quanto esses judeus receberam de Deus? Irmãos, esses judeus receberam tantas bênçãos de Deus, mas o que foi que eles fizeram com as bênçãos todas? Embrulharam e jogaram fora. Desprezaram. Pois eu vou dizer para você aqui, ó, bastaria você vir só um dia no culto, um culto centrado em Deus, tá? Onde a palavra de Deus, e o próprio Deus é o centro, onde as músicas convergem para a glorificação do Senhor, a leitura dos textos, a liturgia converge para isso, se a pregação acontecesse, bastaria só um encontro, e o seu desprezo vai ser condenado. Agora veja bem uma coisa, volte lá para Romanos capítulo 1, por favor. Paulo, no início desse evangelho, porque aqui é conhecido como evangelho do apóstolo Paulo, né? Segundo o apóstolo Paulo. Veja bem o que ele diz, ó. Por favor, capítulo 1, verso 18. Olha só isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes o quê? Então Deus se manifestou através da revelação geral, ok? Entendido até aqui? Prosseguindo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Inculcando-se por Deus, ou digo por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e o quê? E répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, o quê? Amém. Agora observe bem, foi o que eles desprezaram aqui? A revelação geral. Mas você, que está aqui hoje, e que já vem aqui há muito tempo, despreza algo muito mais precioso do que a revelação geral, que é a revelação especial. E sabe o que é a minha tristeza? É ver que domingo após domingo, pessoas entram nessa igreja, ouvem o evangelho, e parece que nada ouviram. O que acontece? A palavra de Deus falhou? Não, eu avalio a mim mesmo,
Será que eu estou pregando errado? Não está claro? O que está acontecendo? Eu avalio, também que avaliar. Mas boa parte disto é por rejeição mesmo. E sabe qual é o sentimento? Tristeza. Porque o ideal seria que todo mundo que entrasse aqui e ouvisse a palavra, saísse com seu coração transformado pelo Senhor. E o que é que você faz com a palavra que você ouve? Mas sabe qual é o grande benefício disso tudo? É que quando essa sessão é encerrada, por favor, veja comigo capítulo 11. O apóstolo Paulo descansa em uma verdade tão preciosa, que é a que está aí no verso número 33. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O consolo do apóstolo Paulo para essa tristeza estava na soberania de Deus. E não tem lugar melhor para a gente repousar do que neste lugar. Então, se por um lado nos deparamos com a nossa comum responsabilidade de agir como agentes do Senhor para a salvação de pecadores, por outro, devemos saber que, tendo feito isso fielmente, portanto, de acordo com a vontade de Deus, descansamos na soberania do Senhor, que salvará aqueles que Ele decretou desde toda a eternidade. E o meu desejo é que sejam vocês, todos vocês sem exceção. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.